Nosso convidado, que eu deixo para você o privilégio Hussein de Kalaut, apresentá-lo. Hussein Kalaut, que é aí O quem? secretário O quê? especial. Hussein, o nosso Quem? Hussein. Ah, É o Hussein sim. hoje. Sim, eu sei que é o Hussein. Eu não entendi, foi o sobrenome que você falou. Kalaut que fala. Kalaut que fala, desculpa. Hussein Calute, Kalaut. Guga. É, cara, falei Sim. Kalaut. Kalaut. Grande Hussein, tá na Aí, área. tudo bem, Noblar? Obrigado, Como viu? vai, Obrigado, Guga? Hussein. Obrigado, adoro você. Você estava viajando por onde, Hussein, na semana Rapaz, eu passada? estava na Índia, o Noblar, estava O na que é que você foi Índia. fazer lá? Foi para uma reunião do IBAS, Ah, é? Índia, Brasil, África do Sul. Uma reunião muito interessante para tratar de vários temas. E quando você voltou ao Brasil, achou que mudou alguma coisa ou continuamos tudo mais ou menos como estávamos antes da sua viagem? Muita coisa. A política é muito dinâmica no Brasil, então, quando eu voltei, digamos assim, a popularidade do presidente Lula deu uma melhoradinha. Já houve uma evolução no cenário da relação bilateral com os Estados Unidos, de modo que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, encontrou com o seu homólogo americano, Marco Rubio, em Washington. Há uma evolução positiva. Você tem a sucessão no Supremo Tribunal Federal, que abre uma possibilidade para o presidente da República indicar mais um ministro para mais alta corte de justiça do país. Eu vejo que a direita conseguiu aprofundar sua desarticulação rumo a 2026, então o cenário político me parece, digamos, mais volátil e mais, digamos assim, mais animador para o próximo ano. Mas por que você acha? Por que é que a direita está cada vez mais desarticulada, ô você? Primeiro que, vamos lá, o problema da família Bolsonaro pertence à família Bolsonaro e não é o problema do Brasil. Então, eles que se resolvam, se entendam entre eles, né? Me parece que eles querem sequestrar a direita e querem sequestrar os votos da direita como um todo e transformar o discurso do bolsonarismo como se fosse o discurso de toda a direita no Brasil. E a direita no Brasil é uma direita difusa, não se resume ao bolsonarismo. Então, é importante sublinhar isso, né? O Eduardo Bolsonaro foi a Washington conspirar contra o Brasil e fracassou. A conspiração dele, digamos assim, não surtiu o efeito desejado. O pai dele foi condenado, a Suprema Corte seguiu o curso de sua missão constitucional, efetuou o julgamento, condenou que tinha que ser condenado com base em provas e evidências absolutamente consistentes. Ah, ele tentou impedir, obliterar, obstruir a relação Brasil-Estados Unidos. Não funcionou, porque o Trump percebeu que os Estados Unidos têm mais a perder do que a ganhar nesse tipo de embate. Então, o Trump é um sujeito que não fica, tem horror de ficar do lado perdedor, então ele procurou redimensionar sua estratégia no diálogo para com o Brasil, acabou encontrando com o presidente Lula na Assembleia Geral, e isso acabou tendo desdobramentos que ensejaram uma ligação telefônica que levou ao encontro entre o secretário de Estado e o chanceler brasileiro, que vai levar ao encontro agora na Malásia. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro, enfim, não conseguiu, digamos assim, paralisar a sequência do diálogo no contexto bilateral, né? E, obviamente, como um ser político de limitada inteligência, ele segue dobrando, triplicando a aposta. E aí simplesmente segue passando por mais ridículos. Então, o que, que o irmão dele foi fazer, ele foi deixar de fazer, é problema da família, não é o problema do Brasil, nem se esse é o problema da direita.
E, obviamente, que a direita brasileira ela gostaria de ter um nome que seja um nome de coesão. E, obviamente, que na hipótese do Bolsonaro não ser candidato, porque não pode ser candidato, ela não quer ver o clã Bolsonaro liderando a corrida presidencial, porque a agenda da família Bolsonaro não é a agenda da direita. Então, E e por que ela não aí diz, ou sempre, por que ela não diz isso, a direita não diz isso com todas as letras e vai atrás do seu candidato? Por que, por porque que por vários motivos, porque a direita brasileira tem vários partidos. A direita brasileira, você pega o PSD tem a sua própria estratégia, está operando em múltiplos estados. O objetivo, por exemplo, do PSD é ampliar a quantidade de sua bancada no Congresso Nacional, particularmente na Câmara dos Deputados. O objetivo do Gilberto Kassab é tornar o PSD o maior partido da Câmara. Esse é o principal objetivo, e ampliar o número de governadores. Então, no momento, nessa atual circunstância, como ainda está distante da disputa presidencial, não vale a pena efetuar um processo de ruptura agora, ainda porque há muita água para rolar debaixo da ponte. Então, você tem o PSDB, que é um partido que está praticamente já definiu totalmente, está trazendo o Ciro Gomes de volta, está tentando ver se consegue garantir um ou outro estado. Você tem a União Brasil, que está tentando fazer uma aliança com o PP, com progressistas, mas essa aliança está, enfim, ainda em processo de conformação. Então, não se definiu. Se essa aliança sai, o Caiado já não pode ser candidato, porque então muda o arquétipo do processo de construção. Então, estamos muito longe do processo. E aí, eu acho que como a política é muito dinâmica, o que vai acontecer naturalmente, que o Eduardo ele se inviabilizou como candidato, até porque ele tem um processo contra ele de investigação movido pela Procuradoria-Geral da República e, consequentemente, isso vai parar no Supremo Tribunal Federal. Aí você só tem mais dois nomes da família, que é o Flávio Bolsonaro e a Michele Bolsonaro. Então, essa é a realidade dos fatos, né? Obviamente que o Bolsonaro não tem como antecipar um nome e declarar apoio a alguém. Quanto mais cedo ele declara apoio, menos relevante ele se torna na disputa, menos poder de barganha ele terá a fazer. Porque o que o Bolsonaro, no final das contas, quer? Quer dizer, se ele não é o candidato de ninguém da família dele, ele quer garantias. Ele quer, pelo menos, anular a condenação, ele quer uma anistia, ele quer dar as cartas, ele quer garantir uma participação no processo de governança de uma eventual vitória da direita. É isso que ele quer. Então, ele não vai antecipar, digamos, essa concessão por agora, né? E, obviamente, a direita, olhando para os partidos da direita, o próprio Ciro Nogueira, ele quer o Tarcísio, porque ele quer ser visto o Tarcísio, ele está olhando para o lado dele, a direita quer apadrinhar o Tarcísio, porque ela entende que ela terá maior força para determinar o curso do governo Tarcísio, na possibilidade de ser candidato, na possibilidade de ganhar a eleição, assim excluindo o Bolsonaro, e ao longo dos meses do primeiro ano vão desbolsonarizar o Tarcísio, entende? É isso, né? É, então, eu acho que o que a direita, digamos, não bolsonarista quer é recuperar o poder político das mãos do Bolsonaro. O Bolsonaro sabe disso, entende? Então, não é. Ele, ele, ele pode cometer inúmeros erros, mas ele entende os primados dessa baixa política, entende? Ele entende os primados da baixa política. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, inclusive, tem uma fala dele nesse sentido, dizendo que se o Tarcísio quiser competir com chance de ganhar a próxima eleição presidencial, ele precisa se desbolsonarizar, ele precisa se afastar, começar a se afastar do Bolsonaro, do bolsonarismo.
Mas é possível vencer uma eleição sem ter, pelo menos, um apoio do Bolsonaro, mesmo que não seja um apoio muito incisivo, mas é possível a direita, alguém da direita, competir com chance de vencer sendo um anti-Bolsonaro? Eu acho que, assim, olhando para os dados, a gente tem que olhar os dados reais do tabuleiro e o mapa de votos. É muito difícil hoje imaginar que é um candidato à direita do espectro entre na eleição, consiga catalisar um número de votos, um número de apoiadores sem seu bolsonarismo raiz. Isso não me parece uma realidade, até porque a direita não conseguiu forjar um nome forte, um nome com imenso potencial para um nome também de unidade, capaz de representar uma coalizão forte, né? Então, ela não conseguiu, por hora, fazer isso, de modo que é muito difícil imaginar que a direita seja capaz, né? Então, essa é uma variável muito importante na política. Segundo, o Bolsonaro tem uma capacidade de mobilização considerável. A direita não tem essa capacidade de mobilização. O Caiado tem essa capacidade de mobilização? Não. O Zema tem essa capacidade de mobilização? Não. O Tarcísio sem o Bolsonaro tem capacidade de mobilização? Não. O Eduardo Leite sem o Bolsonaro tem a capacidade de mobilização? Não. Vamos supor que todos eles se unam, né? Eles terão essa capacidade de mobilização? Não sei. Aí temos que ver. Agora, eles não se uniram ainda, eles não têm um discurso convergente, todos eles. Os partidos deles não estão alinhados na mesma direção também, entendeu? Então, é muito difícil. Quando você olha, todos eles, todos esses candidatos, quer dizer, não atacam o Bolsonaro, à exceção dessa declaração do Eduardo Leite, mas todos os outros estão basicamente aí é, são muito cautelosos no sentido de confrontar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Então, na minha avaliação, essa frente de governadores ela é muito fraca, na minha avaliação, para tentar absorver o voto bolsonarista sem um discurso bolsonarista. Eu começo a ouvir muito que a Faria Lima, lá, né, o nosso reduto de poder econômico e político também desse país e tudo lá em São Paulo, começa eu não diria se conformar, mas a admitir que, olha, o Lula pode até se eleger mesmo no primeiro turno, vai ser difícil dessa vez, talvez fosse o caso da gente, claro, disputar a próxima eleição, mas olhando para a próxima, para de 30, que aí o Lula não poderia mais ser candidato e tudo, etc e tal. Faz sentido isso? E a outra questão que eu queria lhe colocar é o Tarcísio, a essa altura, o que lhe parece? Porque ele deu uma recuada, estamos, não, você é candidato à reeleição aqui em São Paulo. A própria imprensa, que apesar de publicar isso, sempre diz, não, mas ele vai ser candidato a presidente. Parece que já está começando a se resignar com isso. Como é que você vê essas duas coisas? Vamos lá. Assim, se a gente não consegue traçar um cenário para 2026, é muito difícil traçar um cenário para 2030, certo? Claro. Aham. É muito difícil. O fato concretamente, é que Lula em 2030, altamente provável que não seja candidato pela própria idade, né? Então, mas isso não quer dizer que o PT não terá candidato, entendeu? Claro, Não quer claro, dizer que, digamos, teremos dois candidatos à direita no competitivos, não quer dizer que o PT estará morto, estará fora. O PT, independentemente, na minha opinião, de qualquer circunstância, o PT tem força de ir para segundo turno em qualquer eleição, com Lula ou sem o Lula, tá?
Então, assim, o PT tem uma massa consolidada de votos, tá? É uma leitura muito equivocada, na minha opinião, que se faz, que se o Lula não for candidato, o PT acabou. Isso é uma bobagem tremenda. O PT tem uma agenda programática consolidada, o PT tem uma base estruturada, o PT é experiente em eleição, o PT é, é, é combativo na urna, e o PT, me fala, qual é a eleição que o PT não era um dos contendores desde 89 para cá? Qual eleição? Toda eleição de 89 para cá, o PT era um dos dois principais contendores da eleição. Todos. 89, de 89 em diante, o PT teve em todas. Entende? Com Lula, com a Dilma, com o Haddad. Então, é isso. De lá para cá, quantas eleições o Lula venceu? Duas, a Dilma venceu duas, e o Lula depois venceu mais uma. 5 eleições presidenciais. Quer dizer, o PSDB venceu duas e o Bolsonaro venceu uma e o Collor venceu uma. Então, se a gente olhar, é muito difícil em 30 imaginar que o PT não vai fazer o candidato, quem quer que ele seja, não vai colocar esse candidato no segundo turno. É muito difícil. Então, o PT vai ser o contendor versus alguém da direita. Quem vai ser, Deus sabe. Quem vai ser esse outro nome, entendeu? Se o PT vai ganhar, não vai ganhar, aí outros consensos. Aí é a variável do momento, situação econômica do país, situação econômica, social, a conformação das coalizões, as alianças, que vão determinar quem vai ganhar. Mas realisticamente, o PT é uma força política muito relevante. E não necessariamente o PT pode ter candidato, você pode ter alguém da esquerda com apoio do PT, mas é importante ter isso, é claro. Né? Agora, quanto ao campo Ao Tarcísio? ao Tarcísio, o Tarcísio, seu bolso está provado, o Tarcísio largou mal. Quer dizer, nessa iniciativa, ele foi muito inflado pela Faria Lima, por um grupo empresarial para se colocar. E o Bolsonaro e os seus filhos não perdoam isso. Então, não perdoam porque eles entendem que o poder a eles pertence. E eles entendem, na leitura deles, sabe aquela tese do coronelismo inchado em voto? É isso. Eles representam o que há de mais arcaico do coronelismo brasileiro. Pô. Entende? É uma coisa meio absolutista, meio autocrática. Não é um processo democrático, é de pai para filho mesmo, entendeu? Então, é intrafamiliar, da preservação do poder ali, dentro do quinhão. Então, eles jamais quererão um Tarcísio. Se o Bolsonaro não puder ser candidato, quer passar por filho. Os filhos se eleem 2 mandatos. E o filho, não podendo ser, vai tentar passar por irmão, que possa ser candidato. Então, o Tarcísio não é uma opção para eles. A não ser que Tarcísio não vai haja correr. possibilidade. A não ser que Tarcísio não vai haja correr. possibilidade. Agora, veja bem, qual é o medo? O que eles percebem que o Tarcísio é uma ameaça. Então, à medida que o Tarcísio está sendo apadrinhado pela Faria Lima, por outros partidos de direita, por Ciro Nogueira, por outras, eles sabem que na medida que o Tarcísio chega ao poder com essa conformação de alianças, eles estarão fora do poder. Eles se tornarão coadjuvantes, ou aliás, nem coadjuvantes, talvez. Entendeu? Serão lateralizados. Então, na minha avaliação, o Tarcísio, inflado por esses segmentos, tentou largar e ele foi tongado por os próprios bolsonaros, entendeu? De modo que ele percebeu que nem São Paulo consegue se reeleger sem eles, de modo que ele recuou. Recuou e, assim, a melhor opção que ele pode ter é concorrer à reeleição e ver o que acontece em 30. Entendeu? E eu tenho as minhas dúvidas se ele será, de fato, o candidato em 2026. Até porque é uma candidatura de alto risco para ele, né? Uma candidatura de alto risco, uma vez olhando a popularidade do Lula, olhando os resultados do governo,
O Lula, aparentemente, com os dados de hoje, o Lula é imbatível nas urnas. Então, a gente tem que lembrar de uma coisa, Noblar. O Tarcísio não tem voto, ele tem o voto do bolsonarismo. Ele não é um galvanizador de voto, ele não tem base, ele não é dono de base eleitoral, ele não tem um partido político por trás dele. Ele está lá no Republicanos. Ele não tem partido, ele não tem base, ele não é galvanizador de voto. É isso que se tem que entender. Então, ele é um candidato fabricado. E por Pois ser um é. candidato fabricado, pode. Se o cara declarar que ele não é o nome e não ter apoio, tá bom, ele vai sair com o apoio de quem? Do Ciro Nogueira? Vai sair com o apoio de quem? Da Faria Lima? Esses caras não têm voto, pô. Eles têm dinheiro, mas voto não tem. Para você ganhar eleição no Brasil, não tem que ter voto e dinheiro. Dinheiro só não se elege. Estamos E, caminhando para o fim do bolsonarismo, você acha? Porque ou pensei que era pro fim do programa não, o programa também. também. O programa também para o fim. Mas assim, o Bolsonaro preso, vence o Lula de novo, que é o que parece que vai acontecer. Aí depois, 2030, até lá, esse tempo todo com o Bolsonaro já sem o espaço que ele tem na mídia. Enfim, tá acabando o bolsonarismo. A gente pode fazer essa leitura, tá caminhando para o fim esse poder que ele tem de eleger, por exemplo, uma Zambelli, que está ao lado dele com 1 milhão de votos, eleger o filho com 1 milhão de votos. Esse poder que ele tem de atrair eleitor, de atrair voto, esse poder político tá, enfim, vai acabar até 2030, a gente pode prever isso? Guga, é muito interessante sua pergunta. A leitura que eu faço, como cientista político, é a seguinte: o poder se alimenta do poder. Quando você está no poder, você consegue alimentar o teu poder, permanecer, ampliar, expandir. Quando está fora do poder, se torna mais difícil você preservar e expandir seu poder. E quanto mais tempo você fica fora, se torna mais difícil dentro do modelo brasileiro, entende? Olha o PSDB. O PSDB se definiu. Por que se definiu? Porque ficou muito tempo no poder. E depois, além de ficar muito tempo fora do poder, ele concentrou o poder dele muito em 2 estados. Ele esqueceu dos outros estados. Ele achou que somente a partir de São Paulo, por exemplo, ele pode é, conseguir preservar uma certa hegemonia nacional. Isso se provou equivocado, entendeu? Perdeu todo o Nordeste. Você lembra? O PSDB era forte no Nordeste, no Ceará, com Tajereçati, em outros estados. Perdeu Alagoas, tudo. é. Alagoas, perdeu tudo. Até na Paraíba, com o Cascunha Lima, perdeu tudo. Entende? Então é isso. E o bolsonarismo, assim, eu acho que seguiremos tendo adeptos do bolsonarismo, daquele discurso de extrema-direita que saiu do armário. Sim, ele vai ser lá um substrato que vai permanecer por um tempo na sociedade brasileira. Tá? Agora, que se na próxima eleição eles não conseguirem materializar sua força nas urnas, chegar a 30, aí estamos falando de 8 anos fora do poder, certo? Então, naturalmente que esse discurso ele perde impulsão, perde potência. Mas isso não quer dizer que eles não façam cadeiras no parlamento. Eles podem fazer através do voto evangélico, através do voto do próprio Centrão, que está surfando nesses votos, está surfando essa onda. Não necessariamente esse Centrão acredita, digamos assim, nos dogmas do bolsonarismo. Ele utiliza dessa narrativa para se eleger, entendeu? Então há aí entre o discurso de conveniência e o discurso dogmático, entende? Então, o que eu estou dizendo basicamente? Que o bolsonarismo, como uma força identitária, dogmática, ideológica, vai perder.
a sua circunstância ela pode seguir no parlamento conforme, conforme a batalha eleitoral. Mas vamos chegar em 30. Se aquele substrato diminuir e o Centrão conseguir criar uma lógica muito própria, conseguir se sustentar no voto sem esse discurso, ele rompe com esse discurso e busca um discurso próprio. Entendi. Acho. Você queria lhe agradecer muito essa sua participação hoje no programa, como as anteriores, É um e prazer, Noblar. dizer que continuaremos juntos, inclusive no vício do charuto. Muito Obrigado, você. obrigado, você. Um forte Obrigado, Noblar. abraço. Obrigado, Guga. Um Tamo grande junto. abraço. É um prazer estar com vocês. Um Abração. abração Tamo para ti. junto. Ô, Guga, vem Gosto muito cá. do Hussein. Fala, fala. Ainda tinha notícias para comentar, mas como sempre a Já tá no gente finalzinho. já está no finalzinho, Tá né? nos 45 do segundo tempo. Mas entrar surpresinha só, já já. deixa Mas